Áudio 7. Por volta de 1609, a propriedade foi repassada ao genro de Diogo, Sebastião Fagundes Varela. Quando o capitão Rodrigo de Freitas Castro se casa com uma herdeira da família Fagundes, em 1702, assume a propriedade, dando origem ao nome atual. No período, o declínio das atividades açucareiras levou ao loteamento de algumas áreas e ao surgimento de chácaras. Em 1808, as terras foram desapropriadas pela coroa portuguesa e passaram à Fazenda Nacional da Lagoa Rodrigo de Freitas, tendo Dom João VI decidido ali instalar a Real Fábrica de Pólvora, que funcionou de 1810 a 1828. Encantado com a beleza natural da região, o monarca criou o Real Horto Botânico, transformado em Real Jardim Botânico em 1811 e aberto ao público em 1819, passando a atrair visitantes locais e estrangeiros. O caminho era precário e sujeito a alagamentos, demandando sucessivas reconstruções e, muitas vezes, travessia em embarcações. No século XIX, as belezas naturais e peculiaridades da região, ainda pouco ocupada, foram descritas por viajantes como John Loocock, Maria Graham e Charles Bunbury. Sua paisagem foi também registrada por artistas como Johann Moritz Rugendas, cuja gravura, pertencente ao acervo da Casa-Museu Eva Clabin, registra mais um dos muitos nomes pela qual ela foi conhecida: Lagoa das Tretas. A abertura da Rua Jardim Botânico e a implantação de uma linha de bondes puxados por burros em 1871 até o portão do Jardim Botânico e logo depois até a localidade conhecida como Três Vendas, atual Praça Santos Dumont, na Gávea, começaram a atrair empreendimentos para a região, como as famosas fábricas de tecido que ali se estabeleceram, beneficiadas pelos cursos de água que desciam das encostas. Essa ocupação foi gerando um aumento populacional e o surgimento de vilas operárias ao redor das fábricas, levando ao loteamento de chácaras. Enquanto trabalhadores imigrantes e escravos recém-libertos ocupavam as margens insalubres da lagoa, famílias abastadas, que optavam por morar mais afastadas do centro da cidade e das epidemias que lá proliferavam, iam ocupando áreas mais aprazíveis aos pés das encostas. Em outra direção, o crescimento da região da lagoa se deu a partir da abertura de túneis, fazendo a conexão de Botafogo para Copacabana, o que propiciou um crescimento linear da cidade, seguindo as praias de Copacabana, Ipanema e Leblon e determinando a ocupação da margem da lagoa voltada para o oceano. Ali, a faixa de areia que separava a lagoa do mar deu origem a aterros que conformaram os bairros de Ipanema e do Leblon. O processo de adensamento foi tornando cada vez mais crucial a necessidade de saneamento da lagoa, que por suas características naturais era propensa a inundações, insalubridade e mortandade sazonal de peixes. A obstrução recorrente da comunicação com o mar foi sempre fator de instabilidade, demandando soluções mais perenes. Ainda no século XIX, vários projetos começaram a ser propostos, a maioria não realizados. Até mesmo seu aterramento completo chegou a ser repensado por Oswaldo Cruz em 1894 para que deixasse de ser o laboratório perene de infecção, como era considerada na ocasião pela superfície coberta de algas
e pelas margens pantanosas, veiculação microbiana e evaporações úmidas e pestíferas. Nota de rodapé. No tópico Projetos Pioneiros, Eliane Canedo descreve detalhadamente muitas dessas propostas, entre elas o plano apresentado pelo Barão de Lavradio em 1877, que sugeria a construção de um cais em torno de sua orla e a abertura de um canal no próprio local onde os movimentos da maré costumavam romper o cordão arenoso da Restinga de Ipanema, hoje Jardim de Alá, o que também foi apresentado posteriormente pelo engenheiro inglês M. W. Milner Roberts, em 1881. Descreve ainda as ideias do tenente-coronel português José da Silva, em 1880, instalar um forno que queimasse continuamente as algas que se formavam na lagoa, e a do Barão de Tefé, montar na orla de Ipanema 40 moinhos de vento com um sistema de bombeamento para injetar água salgada na lagoa. A autora aborda também a proposta radical de aterramento total defendida por Oswaldo Cruz em 1894. E mais, apresenta a recomendação de obstruir a comunicação com o mar do comendador José Antônio Moreira Filho, um dos principais responsáveis pela urbanização da Vila de Ipanema em 1881 e muitas outras propostas que indicavam a construção de canais na bacia hidrográfica da lagoa, com diferentes traçados e objetivos. Fim da nota. Mas sua urbanização mais efetiva viria a acontecer a partir de 1921, quando o então prefeito da capital, Carlos Sampaio, apresentou ao Conselho Municipal o plano de saneamento que havia sido encomendado ao engenheiro Saturnino de Brito, considerando solução definitiva e de imediata execução, que operará uma transformação maravilhosa naquela zona, até então desacreditada pelo flagelo do impaludismo e que passará a ser um dos bairros mais encantadores do Rio de Janeiro. A previsão de Carlos Sampaio se concretizou e hoje a Lagoa Rodrigo de Freitas é, de fato, um dos locais mais aprazíveis da cidade, conjugando um projeto paisagístico integrado a um sistema de saneamento das águas. O plano de Saturnino de Brito incluía a retirada do excesso de algas do espelho d'água, o aterramento das margens baixas e alagadiças, a criação de um cais de contorno para a contenção desses aterros e a implantação de uma larga avenida, resultando em grandes mudanças no perímetro de toda a orla da lagoa. Previa também a abertura dos canais da Avenida Visconde de Albuquerque e do Jardim de Alá, este permitindo de forma mais sistemática a troca de águas entre o mar e a lagoa. Em 1922, foi então inaugurada a Avenida Epitácio Pessoa, arborizada e iluminada com 30 metros de largura, fazendo o caminho entre o Jardim Botânico e o Leblon. A região foi também objeto do plano de remodelação e embelezamento da cidade, encomendado em 1927 ao urbanista francês Alfred Agache pelo prefeito Prado Júnior, que recomendava, inclusive, a implantação do bairro Jardim, planejado para ocupar um aterro a ser realizado na Praia Funda. Nota de rodapé. O projeto do bairro Jardim, planejado desde 1921, através de uma concessão detida pelo engenheiro Zósimo Barroso do Amaral e pelo empresário Francisco Marques, propunha um aterro
de 600 mil metros quadrados para a construção de avenidas, ruas, praças e jardins públicos, além de um grupo escolar e um porto para esportes náuticos, página 151. O Plano Agache foi aprovado em 1932 e, apesar de não ter sido implantado na sua concepção total, acabou se tornando uma importante referência no processo de discussão e formulação de decisões urbanísticos sobre a cidade. Página 159. Chamada de Praça Corumbá e de Praça Senador Filinto Müller, homenagem ao chefe da polícia política do presidente Getúlio Vargas, que viveu em uma casa que, depois de demolida, deu lugar ao atual prédio de apartamentos existente no local. A partir de 1984, a praça passou a se chamar Benedito Cerqueira, em homenagem ao metalúrgico, sindicalista, deputado federal e um dos criadores do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Compõe ainda o conjunto de edificações em torno da praça a Escola Municipal Edna Poncione Ferreira. Fim da nota. E foi justamente nesse recanto da Avenida Epitácio Pessoa, junto de uma bucólica praça, que Afonso Henrique de Miranda Correia, então capitão do Exército, e sua esposa, Dona Rosina Ferreira de Araújo Correia, construíram, em 1934, a casa na qual Eva Clabin viria morar anos depois. A escolha do casal recaiu sobre um ponto da lagoa que, exatamente nessa década de 1930, sofria uma intervenção de grande porte: as obras de abertura do Corte do Cantagalo, que viriam garantir uma via de acesso ao bairro de Copacabana, anteriormente realizado apenas pelo Caminho do Caniço. Nota de rodapé. A referida concessão para a implantação do bairro Jardim já determinava o compromisso da abertura desse corte, depois chamado de Corte do Cantagalo, hoje Avenida Henrique Dodsworth. O bairro de Copacabana, a essa altura, já tinha se estabelecido como destino da população carioca que buscava ares mais saudáveis, um lugar menos populoso para morar, moderno e chique, inspirado nos balneários franceses. Fim da nota. A Avenida Henrique Dodsworth, cujas obras se arrastaram por mais de 3 décadas, foi finalmente concluída em 1937, 1938, alterando bastante o movimento e o cenário no local, já que da obra resultou material para a criação de uma grande área de aterro que deu origem a um jardim de 30 metros de largura bem em frente à nova avenida.